Meu amigo, já sentiste o frio do desprezo, a amargura de ser ignorado? Acreditaste por um instante que o teu valor dependia do olhar alheio? Se você permite que a indiferença de um estranho abale a fundação do teu espírito, então a sua paz está à mercê de todos. A boa notícia é que existe um caminho para a inabalável serenidade, uma lição que, se ignorada hoje, pode custar-lhe a paz pelo resto da vida. No turbilhão dos dias modernos, onde a aprovação é medida em cliques e a voz se perde no barulho, o silêncio de uma notificação não respondida ou o desinteresse em uma reunião se tornam pequenos venenos para a alma. Já sentiu a ansiedade tomar conta só porque alguém não te notou? Essa é a ilusão que o mundo impõe. A verdade é que a atenção alheia é o mais frágil dos castelos, construído sobre areia movediça. O verdadeiro perigo não é ser ignorado, mas sim permitir que o ego reaja com rancor e carência. O preço de ceder a essa dor é transformar o silêncio de outro no barulho de sua própria infelicidade. A solução para isso não é o que você espera, mas é a única que realmente importa. Se essa reflexão já tocou teu espírito, curta e inscreva-se para caminhar comigo por essa jornada de força e virtude. Agora, sigamos para o que realmente importa. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que a indiferença corta mais fundo que qualquer palavra ofensiva. É quando você fala e ninguém responde. Quando envia uma mensagem e ela permanece marcada apenas com o visualizado. Quando compartilha uma ideia e vê olhares desviando como se você não estivesse ali. É nesse instante que algo dentro de nós grita: eu não importo. Esse grito não se ouve no ar. Ele ecoa por dentro e, se não estivermos atentos, começa a nos moldar. No mundo de hoje, ser ignorado não acontece apenas nas ruas ou em reuniões. Acontece na palma da nossa mão. Uma tela fria que não pisca de volta, um grupo que conversa e te deixa de fora. Um post que recebe silêncio enquanto outros acumulam curtidas. Esse cenário parece banal, mas para a mente faminta por aprovação é uma tortura lenta. Você não quer admitir, mas cada ausência de resposta parece confirmar que você é invisível. O pior não é o ato de ser ignorado, mas a narrativa que construímos em cima disso. Começamos a interpretar o silêncio como rejeição, como prova de que somos menos, como um julgamento silencioso contra a nossa existência. E a partir daí, cada detalhe vira confirmação do que tememos. Não respondem à sua mensagem, eles não se importam, não olham para você quando fala. Você não é digno de atenção. É assim que o veneno se espalha. Talvez você já tenha sentido isso no trabalho, quando dá uma ideia e ela é ignorada, até que outra pessoa repete e recebe aplausos. Ou na família, quando conta uma boa notícia e mudam de assunto como se não tivesse dito nada. Ou entre amigos, quando organiza algo e percebe que a ausência deles não foi coincidência. A dor não vem só da ação, vem do significado que você dá a ela. Ser ignorado é como bater em uma porta e sentir que ninguém vai abrir. Você começa a questionar se está na casa errada, se a sua voz é baixa demais, ou pior, se não deveria ter batido. Esse questionamento constante é desgastante. E quanto mais buscamos resposta, mais parece que o silêncio cresce. Porque a expectativa é como combustível para a frustração. Quanto mais você espera, mais se queima. Às vezes, a indiferença é intencional. Um jogo de poder, um recado passivo-agressivo, tentativa de te colocar no seu lugar. Outras vezes, não tem nada a ver com você. A pessoa está distraída, sobrecarregada ou simplesmente não viu. Mas a mente, quando ferida, não aceita nuances. Ela escolhe sempre a versão que mais dói. E é nessa escolha inconsciente que nos aprisionamos. O estoico, porém, começa por observar. Antes de reagir,
Ele reconhece o que está acontecendo. Não finge que não dói, mas também não entrega a dor para que o outro a controle. Ele sabe que a primeira batalha é interna. Entender que a sensação de invisibilidade é real, mas que não é ela quem dita o seu valor. Esse reconhecimento é o alicerce. Hoje, quero que você se lembre de uma situação específica em que foi ignorado e, por um instante, sinta de novo o peso daquele momento. Não para se torturar, mas para identificar a ferida com clareza. Sem nomear a dor, você não pode curá-la. Olhe para ela como um general examina o campo antes da batalha, com atenção, estratégia e a certeza de que, por mais difícil que seja, existe um caminho para a vitória silenciosa. Ser ignorado é como caminhar por uma sala cheia de gente e perceber que ninguém se vira para olhar. É a sensação de falar em um microfone desligado, de estender a mão e sentir que o aperto nunca vem. Esse vazio não é feito apenas da ausência do outro, mas do eco da nossa própria mente tentando preencher o silêncio com suposições, quase sempre as mais dolorosas possíveis. E é nesse momento que surgem as dúvidas corrosivas. Será que fiz algo errado? Será que não sou interessante o suficiente? Será que, no fundo, eles preferem que eu não esteja aqui? Cada uma dessas perguntas, se alimentada, se transforma em um peso que curva os ombros e enfraquece o espírito. O problema é que quando sentimos essa indiferença, nossa primeira reação é correr atrás da validação perdida. Tentamos nos fazer notar, mudamos o tom de voz, contamos algo mais chamativo, forçamos uma risada. É como acender fogos de artifício na esperança de que alguém, em algum lugar, olhe para o céu. Mas o preço disso é alto. Cada esforço desesperado para ser visto é uma pequena concessão da nossa própria dignidade. Passamos a depender do olhar externo para confirmar o que deveríamos saber internamente, que já temos valor independentemente de sermos notados. E o mundo moderno, com seu ciclo incessante de notificações e interações superficiais, potencializa esse vício pela atenção. Hoje, o estar presente muitas vezes se resume a ser reconhecido digitalmente. Um coração vermelho na tela, um comentário rápido, uma reação. E quando isso não vem, o cérebro dispara os alarmes. Você foi esquecido. É uma reação quase química, como uma abstinência. Só que o estoico enxerga a armadilha por trás disso. Ele entende que o jogo foi montado para fazer você buscar constantemente algo que não controla e, portanto, algo que não pode sustentar sua paz. Lembro-me de uma vez em que um jovem comerciante se aproximou de mim, dizendo que estava desanimado porque seus amigos não apoiavam o negócio que ele havia iniciado. Ninguém compartilhava suas postagens, poucos perguntavam sobre seu progresso e, quando falava sobre suas ideias, a conversa rapidamente mudava de rumo. Ele me perguntou: "O que devo fazer para que me notem?" E minha resposta foi simples: nada. Continue construindo e deixe que o peso do seu trabalho seja a sua voz. Porque a verdade é que quem precisa gritar para ser visto já perdeu a batalha para o próprio orgulho. O que nos fere de fato não é o silêncio em si, mas a história que contamos a partir dele. Transformamos ausência em rejeição e rejeição em prova de que não temos valor. Mas e se mudássemos a interpretação? E se, em vez de "eles não me notam", pensássemos: "tenho agora a oportunidade de fazer sem precisar de aplausos"? Essa mudança de perspectiva é como virar uma chave. O silêncio deixa de ser um veredito e passa a ser um campo fértil para provar a nós mesmos que podemos agir por convicção, não por aplauso. O ego, porém, não aceita essa troca facilmente. Ele quer ser visto, lembrado, aplaudido. Ele quer que cada ação seja reconhecida, porque acredita que isso é o que dá sentido à nossa existência. Mas o estoico sabe que a vida não deve ser vivida no teatro da aprovação alheia.
O palco onde devemos atuar é interno e a plateia é uma só, a nossa própria consciência. É para ela que devemos apresentar nossas ações, e dela deve vir o único aplauso que realmente importa. Você pode perceber que quando para de buscar atenção, algo curioso acontece, ou o mundo começa a se aproximar, intrigado pela sua independência, ou ele se mantém distante. E nesse caso, você descobre que não precisava dele para seguir adiante. Ambas as situações são vitórias, porque em nenhuma delas você se torna refém da validação externa. É como se, ao deixar de correr atrás de olhares, você liberasse energia para caminhar na direção dos seus próprios objetivos, sem desvios, sem peso desnecessário. Então, antes de reagir à indiferença de alguém, pergunte-se: se ninguém nunca mais me notasse, eu ainda agiria da mesma forma? Se a resposta for sim, você já venceu. Se for não, é hora de reconstruir a base da sua motivação. Porque o estoico não age para ser visto, mas porque agir de forma correta é, em si, a sua recompensa. Quando você internaliza isso, a dor de ser ignorado se dissolve como névoa ao sol. Há também o aspecto silencioso da autopunição. Quando somos ignorados, não é raro que comecemos a nos culpar por algo que talvez nem tenha acontecido. Vasculhamos cada palavra dita, cada gesto, cada expressão, tentando encontrar uma falha que justifique o distanciamento do outro. Esse processo, além de desgastante, é perigoso, pois quando não encontramos respostas, nossa mente inventa as mais cruéis possíveis, alimentando um ciclo de insegurança e desvalorização. É como se, para dar sentido ao silêncio alheio, criássemos uma narrativa onde sempre somos o culpado. Em outros casos, a reação imediata à indiferença é o ressentimento. Passamos a ignorar também, a tratar com frieza, a criar barreiras para não nos expor de novo. Essa postura, embora pareça uma defesa, é, na verdade, uma prisão emocional. O estoico sabe que viver reagindo ao comportamento dos outros é como caminhar com correntes presas aos tornozelos. Cada passo é limitado pelo peso que carregamos do lado de fora. E se existe algo que não podemos permitir, é que nossas ações sejam escravas das atitudes alheias. Quantas vezes, por orgulho ferido, decidimos provar nosso valor para aqueles que nos ignoraram? Mudamos nosso comportamento, fazemos coisas contra a nossa natureza, apenas para arrancar um olhar de aprovação. E quando esse olhar finalmente vem, percebemos que ele não trouxe satisfação real, apenas um alívio temporário, que logo dá lugar à necessidade de outra dose de atenção. Essa é a armadilha mais sutil. Acreditar que ser visto é o mesmo que ser valorizado. O reconhecimento é algo que todos apreciamos, não podemos controlar. Quando ele se torna a base de nossa autoestima, estamos sempre à mercê de fatores externos. E aqui entra a primeira lição prática. Pergunte-se se o que você está fazendo hoje resistiria à ausência completa de aplausos. Se a sua resposta for não, talvez seja a hora de reconstruir o motivo pelo qual você age. Porque quem vive para ser notado perde a si mesmo na tentativa de agradar. Um exemplo disso está em quem se dedica ao trabalho com paixão, mas vê suas ideias sendo ignoradas repetidas vezes. Alguns desistem, acreditando que nada do que fazem tem valor. Outros, no entanto, continuam produzindo com o mesmo empenho, mesmo que ninguém os reconheça naquele momento. E muitas vezes são esses que colhem frutos no futuro, não porque buscaram atenção, mas porque buscaram excelência. É essa postura que o estoico cultiva. Fazer o certo pelo valor intrínseco da ação, não pelo retorno imediato. Ser ignorado também pode ser um convite ao autoconhecimento. Talvez a indiferença que sentimos hoje seja um espelho de algo que já negligenciamos em nós mesmos. Às vezes, cobramos atenção, mas não damos atenção ao que realmente importa na nossa vida.
Reclamamos que os outros não nos escutam, mas nós mesmos não escutamos nossa própria voz interior. O silêncio externo, nesse caso, pode ser um reflexo do silêncio interno que temos ignorado por muito tempo. Quando encaramos a situação dessa forma, ela deixa de ser apenas uma ferida e se torna um campo de treinamento. Cada vez que somos ignorados, temos a chance de exercitar a paciência, a resiliência e o desapego. E não há virtude que floresça sem repetição. Assim como o corpo precisa de esforço constante para se fortalecer, a mente precisa de momentos de desconforto para se tornar inabalável. O estoico não foge do treino, ele o procura, mesmo que doa. E por fim, reconhecer a ferida não significa aceitá-la como sentença. Significa enxergar o que é real, para então decidir o que fazer com isso. O silêncio. Alheio não precisa ser o seu silêncio interior. Você pode falar menos, sim, mas agir mais. Pode se retirar de certas conversas, não por rancor, mas por preservar a sua energia. Pode escolher não se explicar, não se justificar, não implorar para ser visto. Porque a pessoa que se conhece e se respeita já tem o maior público possível, a sua própria consciência. Há momentos em que a indiferença chega como um golpe inesperado, vindo de quem menos esperamos. É o amigo de longa data que deixa de responder suas mensagens sem explicação. É o colega que, de repente, passa a tratá-lo como se você fosse invisível. É o familiar que parece não se importar mais com a sua presença. Esses episódios não machucam apenas pelo ato em si, mas pelo rompimento silencioso do vínculo que acreditávamos sólido. É como se uma ponte que sempre esteve ali tivesse sido retirada durante a noite e você acordasse no lado errado do rio sem saber como voltar. O impacto desse silêncio se amplifica quando a nossa vida já está sobrecarregada. Em momentos de insegurança, estresse ou solidão, ser ignorado não é apenas um incômodo, é um lembrete cruel de que podemos estar sozinhos nessa caminhada. E essa percepção, mesmo que momentânea, é capaz de distorcer nossa visão sobre nós mesmos. O que antes era confiança se torna dúvida. O que antes era clareza se torna neblina. É por isso que nessas horas a disciplina mental se torna vital. O que não percebemos é que, ao reagir com desespero para recuperar atenção, acabamos validando o comportamento de quem nos ignora. Quando corremos atrás, damos ao outro o poder de decidir nosso valor. É como se entregássemos as chaves da nossa paz interior a alguém que nem sempre está disposto a cuidar dela. Essa é a primeira lição que o estoico internaliza. Atenção é um presente, não um direito, e por isso não pode ser a base da nossa identidade. Talvez para alguns isso soe como frieza, mas a verdade é que não se trata de endurecer o coração, e sim de protegê-lo. Não é sobre fechar as portas para o mundo, mas sobre deixar claro que a sua tranquilidade não depende da frequência com que outros batem nessas portas. É sobre entender que o silêncio do outro não precisa ecoar como barulho dentro de você. Essa é a arte de permanecer inteiro, mesmo quando os olhares passam por você como se fosse apenas parte da paisagem. Quando conseguimos olhar para a situação sem a névoa do ego, percebemos que, muitas vezes, o que dói não é o fato de sermos ignorados, mas o que isso desperta em nós. Às vezes, traz à tona medos antigos, inseguranças profundas, lembranças de outros momentos em que nos sentimos pequenos. E é aí que a reação exagerada encontra espaço para crescer. O estoico reconhece essa dinâmica e, ao identificá-la, se recusa a alimentar o fogo com mais combustível emocional. Um exemplo disso pode ser visto em figuras que, mesmo no auge de sua relevância, eram frequentemente alvo de indiferença. Pessoas que não recebiam créditos por
Suas ideias, líderes que eram subestimados por sua calma, trabalhadores que viam suas contribuições passarem despercebidas e ainda assim continuavam firmes, porque sabiam que o valor de suas ações não estava no aplauso imediato, mas no impacto duradouro que deixariam. Essa é a lição que precisamos trazer para a nossa própria vida. Ser ignorado, quando observado pela lente correta, pode se tornar um filtro natural para nossas relações. Quem realmente valoriza sua presença não precisa ser lembrado constantemente de que você existe. Quem se importa não mede esforços para manter o contato vivo. A indiferença, portanto, pode ser o teste silencioso que revela quem caminha ao seu lado por conveniência e quem caminha por genuíno apreço. Saber disso nos poupa de muitos investimentos emocionais mal colocados. No fim, reconhecer a ferida é dar o primeiro passo para que ela não se transforme em um corte profundo. Não se trata de negar a dor ou fingir que não afeta, mas de observá-la como um médico observa um machucado, com atenção, sem pânico e com a clareza de que a cura depende de como cuidamos dele. Esse é o encerramento do primeiro capítulo. Entender que a indiferença existe, que ela pode machucar, mas que, antes de qualquer reação, precisamos conhecê-la de perto, para saber como enfrentá-la. Para entender por que a indiferença nos afeta tanto, precisamos olhar para dentro, para o mecanismo silencioso que governa nossas reações. Somos seres sociais por natureza, moldados para buscar pertencimento desde os primórdios. Na antiguidade, ser excluído de um grupo significava um risco real à sobrevivência. Esse instinto, gravado em nossa biologia, ainda vive em nós. Assim, quando alguém nos ignora, mesmo em um contexto moderno e seguro, nosso cérebro interpreta como uma ameaça. A reação emocional que sentimos hoje é um eco desse medo ancestral. Mas, no estoicismo, aprendemos que não somos obrigados a obedecer aos impulsos que herdamos. O fato de uma emoção surgir não significa que ela deva comandar nossas ações. O problema não está na sensação inicial de desconforto, e sim na narrativa que criamos em cima dela. Se interpretamos o silêncio do outro como prova de que não temos valor, nos tornamos prisioneiros dessa interpretação. O estoico, em vez disso, observa o pensamento, identifica sua origem e o questiona. A raiz da dor diante da indiferença está fortemente ligada ao nosso ego. O ego quer ser reconhecido, quer confirmação constante de que é especial, indispensável, central no mundo dos outros. Quando essa confirmação não vem, ele reage como uma criança contrariada, com raiva, mágoa ou ansiedade. O que esquecemos é que essa criança interior precisa de disciplina, não de mais atenção. Alimentar o ego para aplacar o desconforto é como dar doce para uma criança no meio de um acesso de birra. Funciona por alguns minutos, mas o problema volta ainda maior. Outro fator que intensifica essa dor é a expectativa. Entramos em interações esperando reciprocidade, resposta, validação. Quando essa expectativa não é atendida, sofremos não pelo que de fato aconteceu, mas porque o cenário ideal que imaginamos não se concretizou. É como preparar um banquete esperando convidados e descobrir na hora marcada que ninguém veio. O estoico aprende a separar ação e resultado. Faz o que é correto sem atrelar sua paz ao desfecho. Uma metáfora útil aqui é a do carvão em brasa. Guardar ressentimento pela indiferença do outro é como segurar um pedaço de carvão em chamas esperando queimar a mão de quem nos ignorou. No fim, o único queimado somos nós. Enquanto mantivermos o foco no outro, continuaremos alimentando uma dor que só existe porque damos espaço para ela. A solução está em soltar o carvão, mesmo que o impulso inicial seja segurá-lo mais forte. Há também a influência das comparações.
Em um mundo hiperconectado, é fácil ver quem recebe atenção, elogios e aplausos. E mais fácil ainda, comparar isso com o nosso próprio silêncio. Esquecemos que cada pessoa está em um momento diferente da vida, com redes diferentes de apoio e circunstâncias únicas. Ao medir nosso valor pela régua dos outros, condenamos-nos a um jogo em que nunca venceremos. O estoico, ao contrário, mede-se apenas pelos próprios princípios e progresso. Vale lembrar que muitas vezes a indiferença nem sequer é pessoal. As pessoas estão presas em suas próprias preocupações, ansiedades e distrações. O silêncio que sentimos pode ser fruto de desatenção, cansaço ou até medo. Quando interpretamos automaticamente como rejeição, estamos reagindo a um cenário que talvez nem exista. Aqui entra o autocontrole, resistir ao impulso de assumir o pior. Por fim, compreender a raiz do desconforto diante da indiferença é aceitar que parte de nossa luta não é contra os outros, mas contra nós mesmos. É um embate entre o que esperamos e o que realmente controlamos. O estoico sabe que a vitória começa ao reconhecer esse limite. Quando você entende que a atenção alheia nunca esteve sob seu domínio, o silêncio deixa de ser um inimigo e se transforma em um campo neutro, onde você pode escolher como agir. Outro ponto crucial para entender por que a indiferença nos fere é perceber como nossa identidade, muitas vezes, está construída sobre o olhar do outro. Desde cedo, aprendemos a nos enxergar pelo reflexo das reações que recebemos. O sorriso de aprovação, o elogio, o reconhecimento público. Isso cria uma dependência sutil. Só nos sentimos válidos quando alguém confirma nosso valor. Quando essa confirmação não vem, é como se parte da nossa identidade ficasse suspensa no ar, sem apoio. O estoico identifica essa armadilha e decide reconstruir seu alicerce em algo imutável, a própria virtude. Além disso, existe uma questão de hábito mental. Quando nos acostumamos a buscar atenção, passamos a interpretá-la como um sinal vital. O silêncio, então, é visto como ameaça. É como um músico que, após anos tocando para plateias lotadas, se vê diante de uma sala vazia. A ausência de aplausos parece invalidar a música, mesmo que ela ainda tenha a mesma beleza. O estoico, porém, toca não pela plateia, mas pela integridade da melodia. Outro elemento que fortalece a raiz desse desconforto é o desejo de controle. Queremos controlar como os outros nos percebem, como reagem, o que pensam. Mas, por mais que ajustemos nossas ações e palavras, a reação final nunca será nossa propriedade. No momento em que aceitamos isso, parte do peso da indiferença cai por terra. É como soltar uma corda que puxávamos sozinhos, numa disputa que só existia em nossa mente. Há também o papel da memória emocional. Quando alguém nos ignora, nossa mente faz conexões instantâneas com experiências passadas de rejeição. Pode ser algo que aconteceu na infância, na adolescência ou até recentemente, mas que deixou marcas profundas. Por isso, o peso da situação atual muitas vezes é amplificado por dores antigas que ainda não foram resolvidas. O estoico reconhece essa sobreposição de feridas e evita tratar o momento presente como um tribunal para o passado. Entender a raiz exige, portanto, que sejamos observadores atentos de nossos próprios pensamentos. Perguntar: o que exatamente me incomodou? Foi a ação da pessoa ou a história que contei sobre essa ação? Essa distinção é essencial porque nos devolve o controle. Se o problema é a narrativa, podemos reescrevê-la. Se é a ação, podemos escolher a melhor resposta. E muitas vezes, essa resposta será silêncio equilibrado. Também é importante reconhecer que a indiferença, quando enxergada pelo ângulo certo, pode ser um presente disfarçado. Ela nos obriga a parar e questionar: o que realmente estou buscando?
aprovação ou propósito. Muitas vezes, o desconforto revela que estávamos desviando nossa energia para manter aparências ou agradar, em vez de cultivar a essência do que somos. Esse despertar pode ser doloroso, mas é libertador. O ego, porém, não se entrega facilmente. Ele tentará convencê-lo de que precisa provar seu valor para quem o ignorou. Vai sugerir pequenos gestos de ostentação, respostas indiretas, comentários que chamem atenção. Cada vez que cedemos, reforçamos a ideia de que nossa importância depende da visão alheia. O estoico rompe esse ciclo ao lembrar que sua tarefa não é ser notado, e sim ser justo, íntegro e disciplinado. Ao compreender essa raiz, percebemos que a indiferença não é necessariamente um ataque pessoal. Muitas vezes é apenas um fenômeno natural da vida, como uma sombra que se move conforme a luz muda. A pergunta não é por que me ignoraram, mas o que posso aprender sobre mim neste silêncio. Essa mudança de foco é o que transforma a ferida em treino e o treino em força interior. A indiferença também nos afeta porque, no fundo, ela toca em um dos maiores medos humanos, o de não sermos significativos. Quando percebemos que nossas palavras, esforços ou presença não causam impacto aparente, é como se o sentido de existir fosse questionado. Essa sensação é perigosa porque, se não controlada, pode nos levar a buscar significado em fontes erradas, tentando agradar a todos, cedendo princípios ou nos sobrecarregando para merecer atenção. O estoico, ao compreender isso, escolhe deliberadamente encontrar significado no ato de viver com virtude, não no tamanho do aplauso que recebe. Outro aspecto a considerar é que a indiferença pode, muitas vezes, ser fruto de mal-entendidos. É comum interpretarmos a ausência de resposta como rejeição, quando, na verdade, o outro simplesmente está distraído, passando por problemas ou priorizando outras questões. Ao reagirmos imediatamente com mágoa, reforçamos o peso dessa percepção errada. O estoico pratica a pausa. Ele dá tempo para que a situação revele sua verdadeira natureza antes de tomar conclusões definitivas. Existe também um viés psicológico chamado viés de negatividade, que nos faz prestar mais atenção ao que é negativo ou aquilo que falta, em vez de altejar. Quando somos ignorados, esquecemos rapidamente das pessoas que nos apoiam e focamos toda a energia naquela que nos deu silêncio. Esse mecanismo é natural, mas não é inevitável. Podemos, conscientemente, mudar o foco para quem nos valoriza, equilibrando a balança emocional. A filosofia estoica ensina que nosso sofrimento raramente é causado diretamente pelos eventos, e sim pela forma como interpretamos esses eventos. Marco Aurélio escreveu que os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. A indiferença, quando interpretada como algo pessoal e definitivo, vira um veneno para a alma. Mas, quando vista como neutra ou até como irrelevante, perde o poder de nos ferir. Uma das raízes mais profundas dessa dor está no apego à imagem que projetamos. Criamos uma versão de nós mesmos que queremos que o mundo veja e esperamos que todos a reconheçam. Quando alguém nos ignora, sentimos como se essa imagem fosse desconsiderada. E isso ameaça a narrativa que construímos sobre quem somos. O estoico, porém, prefere ser autêntico, mesmo que isso signifique não agradar a todos, porque sabe que a aprovação universal é impossível. Outro ponto que fortalece o impacto da indiferença é o costume de buscar comparações. Observamos como outras pessoas recebem atenção, como suas palavras geram reações, e então medimos nosso próprio valor com essa régua. Esse hábito cria uma competição silenciosa e desgastante. O estoico entende que a vida não é uma corrida por holofotes,
mas uma jornada para se manter fiel aos próprios princípios, mesmo que ninguém esteja assistindo. Compreender a raiz da dor significa também aceitar que não controlamos o coração alheio. Podemos inspirar, influenciar e até emocionar outras pessoas, mas não podemos obrigá-las a nos notar ou valorizar. Quando internalizamos isso, deixamos de viver na expectativa constante de respostas e começamos a viver na certeza de que nossas ações têm valor por si mesmas. Ao encerrar essa etapa de compreensão, fica claro que a indiferença é, em grande parte, um espelho. Ela reflete nossas expectativas, medos e a importância excessiva que damos ao olhar externo. A partir desse entendimento, podemos seguir para o próximo estágio. Aprender a aplicar na prática a cura estoica, transformando o silêncio do outro em combustível para a nossa paz interior. Se até aqui reconhecemos a ferida e entendemos sua raiz, agora é o momento de agir. A primeira prática estoica diante da indiferença é a dicotomia do controle. Repita mentalmente: a atenção dos outros não é minha, minha reação sim. Ao fazer isso, você separa o que pode influenciar do que está fora do seu alcance. Essa divisão simples é libertadora, porque impede que sua energia se disperse tentando mudar aquilo que é incontrolável. No instante em que internaliza isso, você já reduz pela metade o peso emocional que carrega. O segundo passo é cultivar a observação interna antes de qualquer resposta externa. Quando sentir a dor de ser ignorado, não corra para reagir, responder ou se justificar. Em vez disso, faça uma pausa consciente. Respire profundamente, perceba onde a emoção se manifesta no corpo. Talvez um aperto no peito, tensão nos ombros, calor no rosto. E permita que ela exista sem alimentá-la. Essa pausa não é passividade, é um ato de domínio próprio, uma escolha de não ser escravo da primeira reação. A terceira prática é redirecionar o foco. Toda vez que perceber que está gastando energia tentando ser visto por alguém que o ignora, pergunte-se: o que posso construir agora que não dependa de ninguém para ter valor? Pode ser um projeto, um hábito, um estudo, um cuidado pessoal. O estoico entende que o tempo investido em buscar atenção é tempo roubado do próprio crescimento. Cada minuto que você devolve para si mesmo é uma vitória silenciosa. Outro exercício poderoso é o do silêncio intencional. Isso não significa cortar contato por orgulho, mas sim escolher não se envolver em disputas de atenção. Quando alguém o ignora, não devolva com atitudes desesperadas ou indiretas. Devolva com compostura. Esse silêncio, quando sustentado por tranquilidade interior, não é vazio, é cheio de significado. Ele comunica sem palavras que sua paz não está à venda. Também é útil praticar a visualização negativa, técnica usada pelos estoicos para fortalecer a resiliência. Imagine por alguns minutos que todos ao seu redor decidam ignorá-lo completamente. Como você viveria? O que faria? Essa simulação mental prepara você para lidar com a indiferença real de forma mais equilibrada, porque reduz o choque emocional quando ela acontece. Você já treinou seu espírito para permanecer de pé, mesmo sem aplausos. Uma prática diária que ajuda a consolidar essa postura é registrar, ao final do dia, uma ação que você fez bem e que não dependeu de reconhecimento externo. Pode ser tão simples quanto manter a calma em uma discussão, concluir uma tarefa com excelência ou ajudar alguém sem esperar agradecimento. Com o tempo, esse hábito muda a fonte da sua satisfação. Ela deixa de vir de fora e passa a nascer dentro de você. Não podemos esquecer o poder da perspectiva. Quando sentir que está sofrendo demais por ser ignorado, pergunte-se: isso terá importância daqui a 5 anos ou mesmo daqui a 5 dias? Essa simples mudança de escala reduz a intensidade da emoção e ajuda a colocar a situação em seu devido tamanho.
Muitas das dores que hoje parecem imensas se mostram pequenas quando vistas de um ponto de vista mais amplo. Por fim, lembre-se de que a verdadeira cura não é deixar de sentir o desconforto, mas impedir que ele comande suas decisões. A dor de ser ignorado pode até bater à sua porta, mas você decide se ela entra e se acomoda. Ao aplicar essas práticas, você transforma cada episódio de indiferença em um treino para fortalecer seu caráter, até que chegue o dia em que o silêncio dos outros será apenas um som distante, incapaz de abalar seu centro. Uma prática essencial para neutralizar o impacto da indiferença é aprender a nutrir a própria presença. Isso significa investir em si mesmo de forma tão consistente que a sua autoestima não dependa de um único olhar externo. Pode ser o desenvolvimento de uma habilidade, o cultivo de um hábito saudável ou até mesmo o cuidado intencional com seu corpo e mente. Quando você se mantém ocupado com o seu próprio crescimento, a ausência de atenção perde força, porque a sua validação vem do progresso que você enxerga diariamente. Outro exercício poderoso é o do registro de vitórias silenciosas. Todos os dias, anote algo que você conquistou sem que ninguém tenha percebido. Pode ser um pensamento que você controlou antes que virasse palavra áspera, uma escolha saudável feita no meio de um dia estressante ou um momento em que decidiu não se rebaixar para chamar atenção. Essas vitórias, acumuladas, criam uma fortaleza interna. Um estoico não vive esperando aplausos. Ele se aplaude silenciosamente por cada batalha vencida contra o próprio ego. Também é útil praticar a conversa interna disciplinada. Quando a mente começar a repetir que ser ignorado é prova de que você não importa, responda com clareza: eu importo pelo que sou, não pelo que recebo. Essa reafirmação funciona como um contrapeso para o diálogo interno negativo. É como corrigir um navegador que insiste em seguir por um caminho errado. Cada correção o mantém na rota certa, até que se torne automático. Outro ponto de aplicação prática é aprender a selecionar as batalhas emocionais. Nem todo silêncio merece interpretação e nem toda indiferença merece reação. Ao perceber que está prestes a gastar energia tentando ser visto, pergunte-se: isso serve ao meu propósito de vida? Se a resposta for não, retire-se com dignidade. Essa retirada não é fuga, é estratégia. Você preserva suas forças para investir onde realmente há possibilidade de crescimento e reciprocidade. A meditação estoica também é uma ferramenta de grande valor. Reserve alguns minutos diários para sentar em silêncio e observar seus pensamentos sem julgá-los. Isso desenvolve a capacidade de não se identificar com cada emoção que surge, inclusive a dor de ser ignorado. Aos poucos, você percebe que os sentimentos passam como nuvens e que nenhum deles define quem você é. Esse distanciamento emocional dá clareza para agir com equilíbrio. Praticar atos de bondade sem testemunhas é outro treino eficaz. Quando você ajuda alguém sem esperar que outros saibam ou realiza algo positivo sem divulgar, está, na prática, ensinando ao seu ego que não precisa de plateia para valer a pena. Esse hábito constrói uma satisfação genuína, ancorada no ato em si, não no reconhecimento posterior. Vale ainda cultivar um círculo de relações baseado em valores, não em troca de atenção. Quando você se cerca de pessoas que compartilham princípios e respeitam sua essência, a indiferença de quem está fora desse círculo perde importância. O estoico não busca ser querido por todos, mas respeitado por aqueles cuja opinião realmente carrega peso moral. Por fim, é importante celebrar a capacidade de esperar. Quando você resiste à tentação de forçar a atenção e permite que suas ações falem com o tempo, desenvolve a paciência como virtude central. O mundo pode ignorar hoje, mas não pode apagar resultados consistentes. O estoico não planta para colher amanhã.
Ele planta para que a colheita seja inevitável, seja vista ou não por olhos alheios. Outro ponto crucial na aplicação da cura estoica é transformar o silêncio em um aliado. Quando você é ignorado, pode usar esse espaço como uma oportunidade para ouvir mais, observar mais e aprender mais. Em vez de preencher a ausência de resposta com ansiedade, preencha com percepção. Quantas coisas passam despercebidas porque estamos ocupados demais tentando ser notados? O estoico sabe que, ao estar atento ao mundo e a si mesmo, encontra lições que não poderiam surgir no meio do barulho. Além disso, pratique o distanciamento emocional proposital. Imagine que você é um observador de fora, vendo a cena de indiferença como se fosse um filme. O que você diria ao personagem principal? Muitas vezes, ao adotar essa perspectiva, percebemos que estamos reagindo de forma exagerada ou investindo energia em algo que não merece tanto peso. Esse exercício ajuda a colocar proporção nas situações e evita decisões precipitadas. Também é fundamental adotar a regra de não responder imediatamente a estímulos emocionais. Se você sentir vontade de mandar uma mensagem impulsiva, de confrontar alguém ou de se justificar apressadamente, espere. Dê pelo menos algumas horas ou até um dia inteiro antes de agir. Esse intervalo cria uma barreira entre a emoção e a ação. E muitas vezes, o que parecia urgente perde totalmente a importância depois de um tempo. Outro exercício é estabelecer metas de progresso que não dependam de fatores externos. Isso pode incluir leitura diária, prática física, escrita, estudos ou qualquer atividade que esteja alinhada aos seus valores. Ao medir o seu sucesso por metas internas, você reduz a influência das variações de atenção que recebe do mundo. O estoico vive para manter sua própria palavra, não para corresponder às expectativas alheias. É igualmente importante praticar o desapego consciente. Reconheça que, em muitos casos, a indiferença não é sobre você, é sobre o outro, seus limites e suas escolhas. Liberte-se da necessidade de que todos o percebam, pois isso é impossível. Ao soltar essa exigência, você se abre para relacionamentos mais autênticos e menos baseados em cobranças silenciosas. Inclua também na sua prática a autorreflexão diária. Pergunte-se, ao final de cada dia: hoje eu precisei de atenção para me sentir bem? Se a resposta for sim, analise de onde veio essa necessidade e como poderia ter agido diferente. Essa análise constante constrói autonomia emocional e enfraquece o hábito de buscar validação externa. Um exercício mais avançado é se expor voluntariamente a pequenas doses de indiferença. Isso pode ser feito deixando de anunciar suas conquistas, não comentando algo que gostaria de compartilhar, ou não buscando confirmar se alguém notou suas ações. No começo, pode parecer desconfortável, mas com o tempo se torna libertador. É como treinar um músculo emocional para não depender de estímulos externos. Por fim, lembre-se de que responder à indiferença com serenidade não significa aceitar desrespeito. O estoico mantém sua dignidade e, quando necessário, estabelece limites claros. Mas esses limites são colocados com calma e firmeza, não com explosões emocionais. Essa postura envia uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Você está no controle da sua paz e ela não está à venda por migalhas de atenção. Quando aplicamos consistentemente as práticas estoicas diante da indiferença, algo profundo começa a mudar. A princípio, notamos pequenas vitórias. Um comentário não respondido que já não nos tira o sono, uma ausência de atenção que não provoca o mesmo nó na garganta. Com o tempo, essa resiliência se expande para outras áreas da vida. Passamos a agir mais pelo valor intrínseco de cada atitude e menos pela reação que ela gera. É como se a nossa energia, antes dispersa tentando conquistar olhares,
fosse direcionada inteiramente para construir algo sólido e duradouro. Essa transformação também se reflete na forma como nos relacionamos. Deixamos de buscar conexões superficiais baseadas em trocas de atenção e passamos a valorizar vínculos sustentados por respeito e afinidade genuína. Curiosamente, quando paramos de correr atrás da validação, ela começa a surgir naturalmente. As pessoas percebem a serenidade, a firmeza e a independência que cultivamos e, paradoxalmente, passam a nos admirar mais, não porque imploramos por isso, mas porque demonstramos autossuficiência. Outro efeito marcante é a liberdade emocional. Já não reagimos com urgência a cada silêncio, nem transformamos cada ausência de resposta em uma crise. Essa liberdade nos permite usar o tempo e a energia que antes eram gastos com inseguranças para avançar em projetos, cuidar de nós mesmos e aprofundar nossos conhecimentos. É como se, ao tirar um peso invisível dos ombros, nossa caminhada se tornasse mais leve e firme ao mesmo tempo. A transformação também modifica a relação que temos com o ego. O estoico que antes precisava ser visto para sentir que existia agora encontra sentido na própria ação. Ele compreende que a virtude não precisa de testemunhas para existir e que seu valor não é maior nem menor por ser reconhecido. Esse distanciamento do ego nos torna mais humildes e, ao mesmo tempo, mais confiantes. Não é mais necessário gritar para provar quem somos. Nossa conduta fala por nós. Outra mudança significativa está na forma como reagimos às provocações. Quem domina a arte de permanecer sereno diante da indiferença, invariavelmente se torna mais resistente a críticas injustas, ofensas, veladas e manipulações emocionais. O mesmo autocontrole que evita que você ceda ao desejo de ser notado, também o protege de agir por impulso quando tentam desestabilizá-lo. A mente treinada no silêncio é uma fortaleza que não se abala com o vento. Essa postura gera um efeito colateral poderoso, a inspiração. Pessoas ao seu redor começam a notar que você não se deixa controlar pela necessidade de aprovação e muitas vezes passam a buscar conselhos ou a imitar sua forma de lidar com situações semelhantes. O exemplo silencioso tem mais força do que longos discursos. Ao mostrar que é possível viver bem sem depender do olhar alheio, você abre portas para que outros façam o mesmo. Com o tempo, essa transformação se torna parte de quem você é. Não é mais um esforço consciente resistir à dor de ser ignorado. É simplesmente natural. As emoções ainda surgem, mas você as observa como quem vê nuvens passarem no céu. Reconhece a presença delas, mas sabe que não permanecerão. Essa serenidade deixa claro que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, e sim em dominar a si mesmo. Por fim, a jornada mostra que ser ignorado nunca foi o problema central. O verdadeiro desafio sempre esteve em como você lidava com isso. Ao compreender, aceitar e aplicar as práticas estoicas, você não apenas supera a dor inicial, mas a transforma em combustível para se tornar mais forte, mais livre e mais focado no que realmente importa. E é nesse ponto que você descobre: a melhor resposta à indiferença é viver de tal forma que o seu valor não precise ser explicado. Ao chegar a esse estágio, você começa a perceber que a indiferença alheia é, na verdade, um excelente filtro de energia. Sem precisar cortar laços de forma dramática, você identifica naturalmente quem realmente se importa e quem só está presente quando há algo a ganhar. Isso não causa mais dor. Pelo contrário, traz clareza. Você deixa de gastar esforços tentando conquistar a atenção de pessoas que, no fundo, não desejam ou não têm capacidade de oferecer um vínculo real. Essa economia emocional é uma das maiores recompensas do caminho estoico.
Outro aspecto que muda é a forma como você se enxerga. Antes, sua autoimagem podia oscilar conforme a resposta que recebia do mundo. Agora, ela é mais estável, ancorada em valores e práticas consistentes. Você não precisa mais do aplauso para confirmar que está no caminho certo. As métricas que importam são internas: disciplina, integridade, resiliência. E quando essa consciência se consolida, a vida ganha um senso de propósito muito mais profundo do que qualquer aprovação passageira poderia oferecer. A transformação também afeta a forma como você lida com conquistas. Ao não depender de validação externa, você aprende a saborear vitórias de forma silenciosa, quase íntima. A satisfação não vem do reconhecimento público, mas do conhecimento interno de que você fez o que era certo no melhor nível que podia. Essa mudança cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você age por princípios, mais a sua vida se enche de realizações significativas, mesmo que o mundo nunca saiba delas. Nesse ponto, a paciência se torna uma virtude natural. Você entende que tudo na vida leva tempo para amadurecer e que a pressa por reconhecimento é um sinal de insegurança. Ao esperar que suas ações falem por si mesmas, você constrói uma reputação sólida, fundamentada em constância e coerência. Essa reputação, por sua vez, atrai oportunidades e respeito sem que você precise pedir. É como plantar uma árvore. Não há como acelerar o crescimento, mas quando a sombra surge, ela é duradoura. O impacto dessa mudança vai além de você. Suas relações se tornam mais saudáveis porque deixam de ser transações de atenção. O afeto e o respeito passam a circular de forma livre, sem cobranças disfarçadas. Você se relaciona por escolha, não por necessidade. E essa liberdade é sentida pelas pessoas à sua volta, que passam a enxergar em você uma presença sólida, confiável e equilibrada. Com o tempo disso, até mesmo a sua comunicação muda. Você fala menos para convencer e mais para compartilhar. O silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser uma ferramenta de presença. A ausência de necessidade de ser notado lhe dá espaço para ouvir mais e observar melhor. Isso aumenta a sua percepção sobre o mundo e fortalece a sua capacidade de tomar decisões justas e ponderadas. No fundo, o que o estoicismo ensina nessa jornada é que a vida se torna mais leve quando deixamos de carregar o fardo da expectativa sobre como os outros devem nos tratar. Ao soltar essa carga, abrimos espaço para carregar o que realmente importa: o nosso próprio caráter, as nossas escolhas, os nossos compromissos internos. E isso é algo que ninguém pode nos tirar, porque não depende de nenhum olhar ou palavra externa. E por fim, percebemos que a indiferença, antes vista como um obstáculo, pode se tornar uma aliada. Ela nos treina para a autonomia, para a clareza e para o foco no que realmente vale a pena. Quando entendemos isso, não só nos tornamos imunes à dor de ser ignorado, como também ganhamos a habilidade de transformar qualquer silêncio em um campo fértil para crescimento pessoal. Nesse estágio, a pergunta já não é por que me ignoraram, mas o que posso construir enquanto isso acontece? Ao concluir essa jornada, é impossível não perceber o quanto o silêncio dos outros perdeu o poder de controlar suas emoções. Aquilo que antes parecia uma afronta direta, agora é visto apenas como um evento neutro que você decide ou não interpretar. Essa escolha consciente é a verdadeira liberdade, a de não reagir automaticamente, mas de responder de forma alinhada aos seus princípios. Esse autocontrole é o que diferencia quem vive à mercê das circunstâncias de quem vive guiado por um propósito firme. Você também percebe que, ao mudar a forma como lida com a indiferença, mudou a forma como lida com a vida. A mesma serenidade que o protege de se abalar por um olhar desinteressado o ajuda a enfrentar crises maiores com equilíbrio.
Essa transformação não é apenas emocional, mas prática. Você se torna mais produtivo, mais atento, mais capaz de tomar decisões que realmente importam, porque não desperdiça energia tentando controlar o incontrolável. O estoicismo, nesse ponto, deixa de ser apenas um conjunto de ideias e se torna parte da sua identidade. É como uma armadura invisível que não pesa, mas que está sempre presente, pronta para protegê-lo das pequenas e grandes provações do cotidiano. E com essa armadura, você pode atravessar qualquer ambiente, desde uma sala cheia de olhares críticos até um silêncio absoluto, com a mesma postura serena, firme e inabalável. Por isso, se hoje você está lidando com a dor de ser ignorado, saiba que não precisa reagir tentando provar seu valor. Em vez disso, viva de forma que seu próprio caráter seja a prova. Construa algo tão sólido que não precise de anúncios, tão verdadeiro que não dependa de aplausos e tão consistente que, mesmo no silêncio, continue crescendo. Essa é a vitória estoica. Não ser visto por todos, mas ser reconhecido por si mesmo como alguém que viveu de acordo com a virtude. Talvez, ao me ouvir até aqui, você tenha percebido que a indiferença nunca teve o poder que parecia ter. O que machucava era entregar a ela o controle das suas reações. Agora, você sabe que pode escolher manter a sua paz, mesmo quando o mundo se cala. Me conta nos comentários se já viveu algo assim. E o que aprendeu com isso? Pode ser que a sua história seja o que alguém, neste exato momento, precisa ler para encontrar força. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilha com quem possa se beneficiar dela hoje. E, se quiser seguir refletindo comigo sobre como manter a mente firme e o coração sereno, inscreva-se e vamos continuar essa jornada juntos. Porque no fim, não é o silêncio dos outros que define o seu valor, é o que você decide construir enquanto ele acontece.